Começa agora o PropertyCast, o podcast de Carrefour Property. Olá, eu sou a Mafelo Bisotto, te dando as boas-vindas a mais uma edição do PropertyCast, direto da ABF Franchising, que é a maior feira de franquias do mundo. Eu estou aqui, olha só, com um time de peso agora para essa conversa. Aqui na minha frente, Edson Montemor, que é presidente da AB Malls, Associação Brasileira de Malls. Bem-vindo, tudo bem, Edson? Muito obrigado, Mafê. Uma honra Também estar aqui. aqui com a gente, a Janice Mendes, que é superintendente da AB Malls. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. E aqui ao meu lado, o Patrick Reis, gerente comercial do Carrefour Property. Prazer, Mafê. Obrigado pelo tempo. Tudo bem, esse bate-papo vai render, porque a gente está aqui entre parceiros, vocês não têm noção de antes aqui dessa entrevista, o bate-papo que já rolou. Estava acontecendo. Muitos amigos em comum. Muito bom, mas eu quero começar perguntando aqui para o Edson, falando o que é a AB Malls, que faz essa associação. Olha, do tempo que nós conversávamos antes aqui, né? Ele trabalhou na Rap também, e alguns empresários que atuam no ramo de strip malls se reuniram para a gente consolidar o setor, organizá-lo, entender o tamanho dele e profissionalizá-lo. Então, nós montamos essa associação, a AB Malls, há uns 6 anos mais ou menos. E depois disso temos aí trazido alguns associados e estamos com muito sucesso nessa empreitada de começar a entender melhor o mercado e melhorar esse próprio mercado. Graças à nossa parceria também. Muito bem, Janice, ele citou o nome Strip Malls. Já conta pra gente o que é e esse crescimento que está tendo aqui no Brasil. Tá certo. O strip mall, falando literalmente, ele é uma faixa de lojas, pensando na arquitetura, né? São lojas fileiradas, né? Uma do lado da outra, onde você tem estacionamento à frente da loja. A gente gosta muito de usar um termo que é o comércio de rua organizado. Então, a AB Malls nasceu com esse propósito muito claro e a gente projeta isso em todas as nossas atividades. Organizar o setor, difundir esse conceito, porque é um conceito muito novo, né, Patrick? Tem pouco tempo que a gente fala e ouve. A AB Malls nasceu no final de 2018, 2019, as nossas atividades tomaram maior força. E desde então, a gente vem trabalhando na disseminação desse conceito. Ao longo dessa jornada, nós fomos entendendo a importância e até mesmo a similaridade da gente colocar no nosso guarda-chuva os malls, que seriam esses novos formatos. Seriam as galerias, seriam também as fachadas ativas, que é algo também que está entrando, né, de uma forma muito forte, como alternativa para o varejo expandir. Só explicando, a fachada ativa é quando tem um edifício, né? E você vê ali uma conveniência, um mercadinho. Exatamente. Esse edifício, esse conjunto, pode até ser um multiuso, que aí vão várias diversificações, né? Onde você concentra um prédio residencial ou um prédio comercial, e aí você tem ali, né, até mesmo para poder proporcionar uma melhor um caminho melhor, tem as lojas e também, claro, proporcionar conveniência, porque é uma demanda muito latente do consumidor. Ninguém tem tempo. Todo mundo quer comprar e atender ali suas necessidades de uma forma muito rápida. A melhor coisa é sair do metrô e já no caminho de casa você resolver sua vida, né? Onde entra o Carrefour, então, nisso? Como uma das lojas ou property englobando isso tudo? Como o Edson, a gente estava conversando aqui, o Carrefour entra nas duas situações. O Carrefour pode entrar com o formato express, que é o formato de vizinhança que a gente fala, como um inquilino desses strip malls, e o Carrefour entra também como associado, porque a parte property do Carrefour, dentro das bandeiras das nossas lojas, ele acaba sendo associado da AB Malls. Então a gente tem as galerias comerciais, que ao longo desse trabalho que a gente vem fazendo, a gente entendeu que tem tudo a ver com esse mercado, porque a gente também é um formato de proximidade. Então a pessoa está na nossa galeria porque ela vai fazer uma compra, ou ela vai numa academia, e ela acaba indo também no cabeleireiro, ela acaba indo também fazer uma unha, ela acaba comprando um presente, ela acaba se alimentando, tomando um café. Então é isso que a AB Malls tá organizando, e o Carrefour como property entendeu que faz sentido essa troca de informação para fazer o setor crescer.
Fazer É algo que é recente, né, quando a gente pensa na história dos shoppings, de malls, enfim, pensando no Brasil. Qual que é a tendência aí de crescimento? Olha, é exponencial. Nós temos percebido isso, né? Com certeza. E eu não tenho outra palavra, não temos os números ainda consolidados para eu te falar, olha, estamos crescendo a 50% ou ano, coisa parecida. Mas a gente percebe que nós temos espaço. Você tem os números mais adequados, né? Sim. Para Até quantos nós temos. associados. Não, associados não. Em termos de a Quantos expectativa de imóveis que nós complexos? temos e quantos ainda cabem, né, no país. Olha, nós estamos vendo um movimento muito forte de expansão desses centros de conveniência, tanto nas capitais, como também um movimento migrando para interiores. Deve ter mais ou menos umas 2 semanas eu estava em Palmas, e Palmas é uma capital muito muito nova também, né, e é impressionante a qualidade de malls que está já em funcionamento, muito bem equipado, muito bem, povoado também com muitas lojas ativas e muita vida, sabe. Mas acontece que quando a gente olha, né, existe um caminho muito grande de expansão e é interessante a gente também pontuar e trazer alguns dados. Nós estamos agora, nesse momento, num campo da pesquisa de censo, aonde a gente vai trazendo de uma forma inédita. Nós já fazemos censo já tem algum tempo, mas neste ano nós agregamos esses novos formatos, as galerias, as fachadas ativas, e a gente vai ter também um extrato da diferenciação entre o strip mall, galeria, fachada ativa e multiusos também. Mas se a gente for olhar no nosso censo passado, que nós fizemos aí no ano passado, nós temos 70% da amostra tem menos de 10 anos. É um mercado muito novo. Então esses novos formatos é algo que tomou uma força ainda maior depois da pandemia. Embora nós tenhamos também, porque o Eto já empreende no segmento há bastante tempo. Então a gente tem, até dentro da Bemols, a gente tem empreendedores que já está nesse segmento de uma forma muito clara e pragmática há mais de 20 anos. E os novos, tanto empreendedores como os novos, interessados em empreender nesse segmento chegando. A gente recebe em média umas 10 ligações por dia de novas, de interessados em empreender nesse segmento. E quais são os critérios desses empreendedores para criar, né, para construir ali um complexo, esse espaço aí de conveniência? Olha, a gente sempre avalia e vê muito location, né. Eu acho que essa é Essa melhor eu O responder. fluxo de pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Exato. Mafê, nosso escritório, o nosso negócio, né, a Bemols estamos lá numa associação. Nosso escritório, ele faz expansão de varejo, desde sempre. E aí, como consequência, também começamos a criar os strip malls. Por quê? Fazíamos desde aquele tempo lá, Blockbuster com McDonald's, por exemplo. Procurava um terreno para Blockbuster, outro para o McDonald's. Aí nós percebemos que, se colocar os dois juntos, a gente economiza terreno e ambos faturam mais. E aí acaba nascendo o conceito. Então, quando você pergunta quais são os pressupostos para se desenvolver um strip mall, eu diria que location. Ponto, ponto e ponto são o tripé um mantra em todos os segmentos, né? E acho que ponto. Aí, se a gente for um pouco mais específico, o go home é muito importante. O que é o go home? É a volta para casa, que é o hábito da compra, da conveniência. E ter bons varejistas ancorando, diferente de uma ancoragem de um shopping center, que são lojas de 2, 3, 5 mil metros quadrados, mas a ancoragem de um strip mall é uma boa drogaria, um bom fast food, um bom Carrefour Express, e eles vão dando credibilidade para o empreendimento e para que novos lojistas venham. Muito conveniente mesmo, porque tanto a pé quanto de carro tem aquelas vagas na frente, é uma mão na roda, né? Você passa, estaciona, vai ter a vaguinha. Uma cidade como São Paulo, que é difícil estacionar. Exatamente, exatamente. E o Carrefour como property entra exatamente isso. Às vezes a gente não tem a localização de muito público passante ali, pedestre e tudo mais, mas a gente tem uma amplitude maior de vagas de estacionamento e a gente sempre está no go home. A maioria das nossas lojas, elas estão localizadas na volta para casa, ali na regiões ali que tem uma maior circulação residencial. Então faz todo sentido ser associado para trocar essa informação. Bem, como
que funciona a negociação com as construtoras, no caso de fachadas ativas? A gente tem visto muitos projetos de construtoras, como, por exemplo, a Vitacom, que eles já fazem prédios, que às vezes nem tem vaga de garagem, mas tem toda a conveniência que aquela pessoa precisa, né? Não precisa estar perto do metrô, tem tudo ali, tem o mercado tem um Carrefour Express ali embaixo, enfim, consegue resolver a vida. Então, nós temos um histórico muito pequeno nisso, até porque a fachada ativa é algo muito recente, né? Que a própria prefeitura tem os incentivos fiscais para isso, toda essa lógica do trânsito, etc. Mas eu acho que nós não temos ainda um histórico para te falar, olha, é assim. Olha, o ideal, como que seria? O ideal é que nascesse já conversando com os experts em varejo. Uhum. Aí a gente pode falar dos empreendedores de strip mall, podemos falar até com os próprios varejistas diretamente, mas porque o que a gente percebe é que algumas fachadas ativas, principalmente as do passado, quando nem se chamava assim, né? Elas nascem de uma forma equivocada, com lojas muito pequenas ou muito grandes ou muito escondidas, enfim, Quem priorizou sem atendimento do priorizar. varejo. A prioridade é do residencial, e aí o que sobrou foi feito ali. Eu acho que nós estamos num momento agora de entender que aquilo é um conjunto que ambos são importantes. Em geral, a gente vê que muitas construtoras estão desenvolvendo esse braço de real estate para poder abraçar também e trazer essa operação das fachadas ativas. Mas é uma jornada que está sendo percorrida e, com toda certeza, depois dos dados do censo, que a gente está trabalhando agora no campo, a gente vai ter uma visão muito acurada sobre o atual momento desse tipo de produto. Uhum. Mas assim, é muito vencedor, porque você imagina, né? Ninguém gosta de ir na academia, né? Eu não gosto disso, eu gosto de ter feito. E aí, de repente, no meu prédio mesmo, eu desço, já vou, já passo a minha academia maravilhosa, Velocity, a bônus, tipo, com a vida feita. E assim, resolve a minha vida. Então, a gente vê que tanto as galerias, uma coisa muito importante, segurança, né? Exato. Traz para esse consumidor, além da conveniência, a questão do sentir seguro, né? Movimento, né? Movimento, eu vou lá porque eu sei onde que eu tô indo, já tô resolvendo a história do meu cachorro, e aí eu vou, já deixo eu lá tomando banho e vou na academia. Mas é isso, é entrar na jornada de vida do consumidor para assim poder dialogar mais com esse consumidor. E isso é o que o varejo está buscando. Então, esses novos formatos, a gente tem feito um trabalho muito forte, muito intenso, porque é algo que o varejo tem buscado. Uhum. Então, a gente tem aí, né, essa frente e esse propósito, né, também de apoiar esses novos empreendedores. Patrick, você acha que o crescimento no número ali de Carrefour Express tem a ver com essa mudança do estilo de vida das Com pessoas? certeza, com certeza. O Express nasceu exatamente há poucos anos atrás, justamente para atender esse consumidor que ele não quer ir no hipermercado, ele não quer ir no atacarejo, ele precisa ali de uma compra rápida, e ele vai ali rapidinho a pé mesmo, ele desce da casa dele na volta da academia, e ele faz ali o que ele tem que fazer e resolve a vida dele. Então nasceu exatamente nisso, A gente vê exatamente com esse propósito. os consumidores hoje. Tem muita família que é de uma pessoa. Uma pessoa e um cachorro. Envelhecimento da população. As pessoas têm um deslocamento menor. E não fazem aquelas compras Exato. grandes. A compra do né? mês não precisa mais, né? Foi na época da inflação absurda. Exato, exatamente. Então, isso veio meio que casando e fazendo com que o varejo de vizinhança, até muito impulsionado pelo próprio Express, pelos mercados, a gente vê essa explosão, né? São fatores, né, que em conjunto, principalmente depois da pandemia, Sim. explodiu a necessidade dos Express. Exato. E acho que é legal falar, Janice, que o crescimento da Bemols é exponencial agora depois da pandemia, Sim. né? Acho que é legal citar esse dado, porque antes a gente tinha alguma coisa, mas assim, o crescimento maior eu acho que é de agora, né? Totalmente. Nos quê? Exatamente por isso. A gente tem um número muito crescente. Se a gente for olhar o mercado de shopping center, os novos shopping centers, menor. Você não vai ver com tanta frequência a inauguração de um grande shopping. Mas esses menores empreendimentos, a gente vê por conta de espaço,
custo de terreno e até mesmo para poder acomodar esse varejista que quer estar mais próximo da casa do consumidor ou mais próximo dos escritórios. E o Patrick está totalmente correto. A gente cresceu, a cada ano a gente crescia na nossa base 40% de associado. Hoje nós temos mais de 600 malls associados à AB Malls. E a gente acredita que nos próximos anos a gente vai dobrar de tamanho, em termos de número de associados. Fê, você me perguntou por quê, né? Você fez a pergunta, por que no pós-pandemia? Acho que é importante a gente salientar que na pandemia, os shoppings fecharam, Uhum. né? Então, os lojistas E sofreram as muito. lojas online As lojas aumentaram. online aumentaram. Mas o lojista dentro do shopping, ele teve o seu faturamento zerado. Aham. Os lojistas de rua, nem tanto. É. E nós estamos no meio do caminho. Você já Então, resolve ali pertinho. então aqui, nós não somos o lojista da rua, não somos o lojista do shopping, né? Os nossos lojistas não são os da rua, não são os do shopping, porque eles estão no meio do caminho. Então, eles têm uma certa organização, onde o mix é bastante adequado a toda essa demanda que a Janice falou, a população mais envelhecida, da população com menos tempo, com essa necessidade maior de resolver sua vida de uma forma mais prática, né? E nós tivemos uma procura muito grande de lojistas, tradicionalmente de shopping centers, buscando os strip malls. E aí, acho que uma coisa bastante legal para salientar, você falou sobre não precisamos mais fazer as compras do mês por causa da inflação, né? Carrefour teve o seu grande boom no país, exatamente na hiperinflação, onde a gente fazia aquela compra do mês. Aí foi migrando para o Express. Então agora não vai mais ter aquele? Não. Tem também. Nós temos toda a gama, até agora o mercadinho de dentro dos condomínios, né? Os autônomos. Exatamente. Então, são as várias formas que a gente está encontrando de buscar o cliente. E o strip mall é uma delas, e muita conveniência. Bom, para a gente terminar aqui a nossa conversa, eu queria que dos dois lados, as vantagens de trabalhar junto com o Carrefour e você de ter essa parceria também, de estar na AB Malls. Vamos lá, os dois lados. Ó, Começa vocês, por favor. o Carrefour foi o primeiro associado nessa frente de galerias da AB Malls e foi super importante. E a gente tem visto cada vez mais nas nossas discussões do dia a dia a sinergia. A sinergia e o entendimento de como a gente encontra a solução para essas operações. E como a gente também ganha força, né? Eu acho que a gente tem, né, uma missão muito clara e importante, que é de organizar o setor. Não é um shopping menor, não, é uma galeria, é um strip mall. Então, desde quando o Carrefour chegou, a gente realmente tem aí ganhado muito nessa parceria de desenvolvimento dessa nova visão dos novos formatos, tanto para o varejista como também para o consumidor. Quer acrescentar alguma coisa ou já posso passar tudo para o Patrick? Eu queria acrescentar que a gente está falando bastante do varejista, né? Vamos falar do investidor? Boa. O strip mall, o real estate é uma excepcional opção para investimento, certo? E o strip mall, eu diria que ele é o que naquela época da inflação, na década de 80, a gente tinha os flats. Acho que todo mundo investia em flat para locação naquele momento, né? E hoje, as pessoas estão migrando para investimentos mais... Assim, eu trabalho com imóvel desde 1979. Então, eu acompanhei bastante a mudança de legislação e etc. E o que a gente percebe é que houve uma profissionalização do investimento. E com essa profissionalização, investimentos com mais valor agregado, como é o caso dos strip malls, ganharam essa projeção. Acho que, voltando agora para os investidores, né, é uma excepcional oportunidade de colocar o seu dinheiro. Certeza. Com inquilinos como o Carrefour, por exemplo. Olha que maravilha. Fala do seu lado agora das Do vantagens. meu lado, eu acho que ser associado da AB Malls é muito importante pela troca de informação, como a Janice falou. Então, essa troca de dados no setor. Eles têm organizado esse setor e têm nos passado informações que até então a gente não tinha. A gente olhava muito para nossa casinha ali, agora a gente está olhando para um mercado mais amplo, para outras capitais, outras cidades. E isso tem, assim, enriquecido muito a forma como a gente tem se mostrado para o mercado.
né? E isso tem feito toda a diferença nas nossas negociações, no nosso dia a dia, nas nossas trocas de informação. Então, as reuniões com a Bemols é troca de informação a todo tempo e de dados também. Então, desde uma minuta de contrato, de valores de locação, de como, o que é legal ter e o que não é legal, o que funciona, o que não funciona. Então, tem sido muito enriquecedor, Mafê, muito mesmo. Demais. Então, É. muito obrigada pela conversa e cada vez mais sucesso aí para a Bemols, Carrefour Property e essa parceria aí que seja É isso. muito longeva. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Mafê. Eu também Mafê. quero agradecer a presença de vocês, ter parado o tempo de vocês aí para ter dado tido novamente essa troca e estamos à disposição aí de vocês. Porque foi assim, né? A gente pegou no pulo ali. É isso. Prazer imenso. Obrigada. Muito Obrigado, viu? E obrigada a você que assistiu mais esse podcast aqui, o PropertyCast. A gente se vê na próxima edição. Você ouviu o PropertyCast. Acesse www.carrefourproperty.com.br e saiba mais.